say, how will I cope? With your heart on your sleeve, it's a fine line between letting go and losing control. Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Oficialmente começamos a semana 1 de 12, rumo à minha primeira meia maratona. E começamos o primeiro treino com frustração. Bom, primeiro, para atualizar vocês, hoje é terça-feira. Hoje foi o meu primeiro treino da semana, mas não foi bem um treino, foi um teste, o famoso teste de 3 quilômetros. Esse é um teste muito comum e ele é feito para avaliar o seu pace, quanto você aguenta, essas coisas. Já fiz esse teste outras vezes e todas as vezes que eu faço parece que tem alguma coisa na minha cabeça que fala, tipo, você não vai conseguir terminar, nem tente. Eu já terminei ele outras vezes, mas hoje eu não consegui terminar, gente. Foi um pouco frustrante. Eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça. Parece que tava tudo fora do lugar. Eu acordei muito bem, muito preparada. Tava tranquila. Só que quando eu comecei, já... assim, foi terrível. Nesse teste, você tem que dar o seu esforço máximo. Então, você tem que colocar lá na esteira uma velocidade que você aguenta máxima, assim. E isso é um problema pra mim, porque eu não sou a pessoa que gosta de ficar com o coração acelerado. Tipo, eu não gosto dessa sensação do coração batendo muito forte, porque como é um teste de velocidade, você fica lá no seu limite, você vai terminar exausta. É um treino que te deixa muito cansada e eu não gosto dessa sensação. Eu sei que tem gente que gosta de ser rápida, de correr rápido, dessa sensação do coração batendo muito forte, mas eu não gosto. Então, acho que já começou daí. Quando eu vi que tinha esse teste na minha planilha, eu já comecei a me sentir meio ansiosa até, porque eu já sabia qual era a sensação que o meu coração teria, sabe? E aí, as pernas até respondiam, mas a minha cabeça tava o tempo todo assim, para, você não tá aguentando. E eu não estava em uma velocidade tão alta. Eu estava na velocidade que eu fiz o outro teste, que eu consegui completar. Mas eu sou a corredora que gosta de treino leve, eu gosto muito de treino leve, me deixa correndo 2 horas, mas que seja leve. Então, eu acho que foi isso que me atrapalhou. Meio que essa ansiedade de... tipo, eu já sabia que o meu coração ia ter que ficar lá nas alturas e eu não gosto. Acho que foi todo um contexto. E tudo bem, faz parte. Coloquei lá na minha planilha, avisei minha treinadora sobre isso. O ciclo tá só começando, então eu não quero ficar apegada em algo que eu não consegui completar, porque tem muita água pra rolar ainda, tem muitos treinos a serem feitos. A semana além desse eu tenho mais 3 treinos, então eu preciso estar bem, com a minha cabeça boa, porque eu vou entregar essas 12 semanas e não vai ser um teste de 3 quilômetros que vai me abalar. Me abalou? Me abalou. Eu vim da academia o tempo todo assim, tipo, pensando, por que eu não terminei? Por que eu não terminei? Gente, faltava tão pouco, tão pouco. Me abalou, mas não vai me abalar mais. Já vai passar. Foi só o primeiro treino e tá tudo certo. Eu preciso ver com a Lari como que funciona. A Lari é minha treinadora. Eu preciso ver com ela como que funciona agora que eu não completei, que a gente vai fazer, mas seguiremos. Só pra colocar aqui pra vocês as estatísticas, porque eu quero acompanhar e eu quero que vocês acompanhem também essas estatísticas, então eu vou colocar elas aqui de todos os treinos. Vou colocar aqui, ó. O teste era de 3 quilômetros, eu cumpri 2.700. 2.700, gente. Faltava muito pouco pra terminar. E eu fiz em 14 minutos e 11 segundos. Está aqui. Faltou muito pouco. E quando eu terminei, quando eu parei, e aí eu fiquei
dando uma caminhada pra aliviar, né, pro meu coração ir relaxando, quando eu vi que faltava só isso, eu fiquei, meu Deus, mas tá tudo bem. Isso, bora para o próximo treino e ver o que vai dar. Agora eu vou tomar um banho, vou tomar meu café da manhã, aí eu vou na podóloga e trabalhar. Além disso, eu tenho aula da pós-graduação, eu preciso me empenhar nisso também. Depois eu tenho alguns atendimentos e esse será o dia. Mas como esse vídeo aqui é sobre a minha semana de treinos, eu não vou ficar mostrando todo o resto do meu dia, senão o vídeo vai ficar muito longo e não vai cumprir o objetivo dele, que é registrar essas 12 semanas de treinos. E eu queria perguntar pra vocês se vocês querem ver treino de musculação, pilates, essas coisas, fisioterapia, porque eu pensei em gravar inicialmente só os treinos de corrida e falando sobre esses treinos de corrida, mas se vocês quiserem ver também essa outra parte dos treinos, comenta aí que eu dou o meu jeitinho de gravar. É isso. Começamos com frustração, mas não vamos terminar com frustração. O caminho é longo, tem muita água pra rolar, então vamos com calma. Até o próximo treino. Oi, gente, do nada o vídeo foi cortado e eu apareci aqui. Vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Nós estamos oficialmente na segunda semana de treinos, mas a primeira semana foi um caos. Foi assim, extremamente desafiadora. Eu nem consegui gravar, assim, fiquei um pouco desnorteada, mas eu vou atualizar vocês como estão as coisas, como foi essa primeira semana. Vocês viram só até o teste, que foi a primeira coisa que aconteceu. Depois vocês não viram mais nada, depois dessa situação do teste. Bom, hoje é segunda-feira, oficialmente estamos na segunda semana de treinos. E aí, a partir do teste, algumas coisas aconteceram. A primeira coisa é que vocês viram que eu não consegui concluir o teste. E aí, no dia seguinte, eu comecei a sentir o meu glúteo. Eu já expliquei aqui pra vocês no vídeo anterior, e eu acho que tem um outro vídeo aqui no canal também que fala sobre isso, mas eu tive eu acho que é tendinite o nome, no glúteo. E, gente, eu não sei o que aconteceu, foi só eu falar assim, entrei em ciclo para a meia maratona. E aí, várias coisas começaram a acontecer, inclusive esse desconforto no meu glúteo, que eu juro pra vocês, eu não sentia, já tinha muito tempo. A última vez que eu senti foi no ano passado, e eu nem lembro, assim, o mês, porque a última prova que eu fiz ano passado de corrida foi a Venus, que é no final de novembro. E assim, não senti nada, fiz a prova inteira, foi maravilhoso. E nunca mais eu senti esse desconforto. Essa foi a última vez que eu me lembro de ter sentido, foi antes dessa prova, e eu fiz essa prova lindamente e nunca mais senti. Mas parece que foi só eu falar assim, vou entrar em ciclo de meia maratona, que doeu. Eu não sei se foi... Na semana anterior do teste, eu tinha feito aquele exame pro coração, que é de correr na esteira, e você tem que correr numa velocidade muito alta. Logo em seguida, eu fiz esse teste de 3 quilômetros. E aí, eu não sei se por conta da velocidade forçou alguma coisa aqui, mas eu fiquei sentindo. E eu estava sentindo pra andar. Peguei até o celular aqui pra falar certinho pra vocês os dados. Eu fiz o teste na terça-feira, que foi o que eu gravei aqui pra vocês, explicando e tudo mais. Na terça-feira mesmo, durante o dia, eu já comecei a sentir o glúteo, tipo uma dorzinha assim pra andar. Na quarta-feira, eu tava com muita dificuldade pra andar, tava doendo bastante. E eu fiz os procedimentos que, como eu já tive essa lesão, eu fiz os procedimentos que eu conhecia ali, que eu já tinha feito tratamento com a fisio. Então, botei gelo, descansei, eu não treinei nada, não fiquei sentada o dia todo, porque isso também é ruim, fiz todos os procedimentos. Na quinta-feira, eu tinha fisio, graças a Deus que eu e a Daila, a Daila é a minha fisioterapeuta agora, graças a Deus a gente já tinha a sessão marcada, porque eu tava fazendo a fisio
meio que preventiva. E aí eu falei, não vou fazer nenhum treino de corrida, eu vou direto pra físio. Era de manhã, normalmente eu corro e vou pra físio, mas eu não corri porque eu estava sentindo. E lá na físio, ela fez uns procedimentos, ela me ajudou, ela conversou muito comigo, porque eu já estava, assim, com o mental um pouco mais ansioso, né? Eu tava um pouco mais, assim, tipo, poxa, justo agora. Eu tava de boa, não tava sentindo nada, foi só começar o ciclo, eu comecei a sentir. A gente começa a se questionar, né? Isso é inevitável. E ela conversou muito comigo, ela fez os procedimentos, me ajudou bastante. E na sexta-feira, não senti dor. E aí na sexta-feira eu já tava me sentindo melhor, fiz só um treino de superiores, não forcei, não fadiguei a perna, não fadiguei o glúteo. Quando foi no sábado eu falei, vou tentar fazer o treino longo. Por quê? O treino longo, normalmente, ele é um treino leve. Ele não é um treino forte, não é um treino que tem um ritmo pesado. Então eu falei assim, eu vou até onde eu conseguir. Se eu sentir dor, eu vou parar. Eu já falei pra vocês que eu sou conservadora nesse sentido. Eu não vou correr com dor, eu não vou me machucar. Não tem necessidade alguma. Se eu precisar parar esse projeto agora, tá tudo bem. Em outro momento eu continuo e tá tudo certo. E aí eu fui pra fazer o meu longo no parque. O meu treino era o seguinte, eu tinha um treino de 14 quilômetros. Então eu tinha 4 quilômetros levíssimo, 4 quilômetros moderado, 4 quilômetros moderado e 2 um moderado mais forte, assim. E fui fazendo. Fiz o primeiro bloco de 4 km, deu tudo certo, não tava sentindo. Fiz o segundo bloco, deu tudo certo, não tava sentindo. E aí fui pro último bloco, que era pro penúltimo bloco, que eram 4 km. E aí, não, fiz 3 de boa. E aí quando chegou no último quilômetro, eu comecei a sentir o glúteo. Não foi uma dor forte, assim, de tipo, putz, não consigo parar, vou chorar. Foi um desconforto. Só que, como eu falei pra vocês, qualquer coisa que eu sinto, eu paro e pronto, não vou me forçar. Faltavam 2 quilômetros. Eu tava no quilômetro número 12 e eu precisei parar. Meu marido, ele tava com uma água de coco bem geladinha pra mim. Ele me acolheu ali. Eu não senti dor, não senti o glúteo, parei, fiquei de boa. Mas eu fiquei assim, tipo, nossa senhora. É estranho você não terminar um treino por conta de uma limitação assim. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz pela minha maturidade. Eu me senti muito madura na corrida, porque eu não precisei forçar. Pra que eu ia forçar uma coisa, entende? Então eu considero que eu fui madura. Eu acho que eu fui muito madura de ter percebido que eu estava com um desconforto e ter parado. Porque esse desconforto, ele pode piorar em algum momento e eu não quero isso. Então eu parei, eu senti que eu parei no momento certo, eu não senti que eu forcei nada. Eu fiquei devendo 2 quilômetros, mas tá tudo bem, isso não é um problema. Estava na primeira semana do ciclo, então acolhi minhas emoções, o Matheus me escutou. Foi todo um processo, porque a gente fica se questionando, né? Tipo, poxa, logo na primeira semana. Mas eu sabia que esse ciclo não seria simples, que seria muito desafiador. Eu respeito cada metro, cada quilômetro. Respeito principalmente o meu corpo e o quanto ele aguenta. Bom, atualizei vocês. Então, hoje é segunda-feira da segunda semana. Eu vou juntar a primeira com a segunda, porque eu só gravei o teste. E aí amanhã é a terça-feira que eu tenho o meu primeiro treino da semana. Vou pra esteira, vamos ver o que vai dar. E eu vou contando aqui pra vocês. Mandem boas energias. Comentem aqui algo legal, a experiência de vocês, quem já correu, quem já passou por isso. Comenta aqui. Não estou com dor. Não estou com nenhuma dor limitante, eu estou com leve desconforto, mas isso já está sendo trabalhado tanto na físio quanto eu tô fazendo os procedimentos, então por enquanto tá tudo certo. Mas vamos ver, né? A corrida é uma caixinha de surpresas, cada processo é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não esconderei nada aqui, estou contando aqui pra vocês. Eu só não gravei esse processo todo, não sei nem porquê, eu acho que eu fiquei esquecida, assim, da câmera. Eu tava prestando tanta atenção nessas partes, assim, se eu tava com dor, se eu
que eu tinha que fazer, que eu acabei desapegando de gravar. Acho que vai dar umas 8 horas da noite. Eu resolvi parar aqui pra conversar um pouco com vocês. E amanhã volto com atualizações. So I take my love and hide it away from those who steal till I find my way. How will I call? How will I call? How will I call? Oi, gente, boa tarde. Agora são 2 horas da tarde. Eu almocei e resolvi pegar um cafezinho aqui. Aí, deixa eu mostrar minha caneca pra vocês. Um cafezinho com a minha caneca de Friends, pra poder conversar um pouco sobre como foi esse primeiro treino da segunda semana rumo aos 21 quilômetros. Primeiro eu quero dizer que tá muito frio. E o frio está só começando, apesar de gostar bastante de friozinho. Essa sensação dá uma preguicinha, dá assim uma moleza. Primeira notícia que eu quero contar, dividir com vocês é que eu não senti dor. Comemorem comigo, um brinde. Eu não senti dor e isso pra mim já foi a maior das vitórias. Eu também não estou com dor agora. Eu não gravei a hora que eu cheguei, logo quando eu cheguei do treino, porque eu queria esperar o dia passar um pouquinho pra eu saber se eu ia sentir dor durante o dia. Porque às vezes foi o que eu falei pra vocês, às vezes no treino pode ser que eu não sinta, mas depois eu acabo sentindo que foi o que aconteceu antes. Só que já passou assim, parte do dia, e eu não estou com dor. Eu tô com um leve desconforto, mas nada limitante, nada assim gritante, sabe? Cafezinho descafeinado. Descafeinado, porque essa hora eu já não tomo mais cafeína, mas tá bem quentinho. E eu tô confortável. Tô me desviando do assunto, mas é porque o cafezinho tá tão gostoso. Olha só, hoje eu tinha um treino intervalado. Isso significa que é um treino que você corre muito rápido e fica um tempo parado. Corre muito rápido e fica um tempo parado. Eu vou explicar pra vocês como eu fiz, porque eu fiz alguns ajustes, porque eu estava com receio de sentir dor, então pra me prevenir eu fiz alguns ajustes. Então o treino total era de 7,6 quilômetros, então 7 quilômetros e 600, sendo o primeiro quilômetro de aquecimento, era pra correr o primeiro quilômetro bem leve, é até escrito assim, leve, levíssimo. Depois eu tinha que repetir 7 vezes, correr 800 metros em uma velocidade um pouco mais forte e descansar 1 minuto parado. E por último, desaquecer por 1 quilômetro, leve, levíssimo. Esses intervalos, nessas 7 vezes de 800 metros, o que eu fiz? Aqui tava uma velocidade bem forte, uma velocidade bem rápida. Mas como eu sabia que eu já tinha tido desconforto, que eu estava meio que com aquela dor, eu manejei, eu não fiz tão rápido, eu fiz um pouco mais rápido, mas não tão rápido. E fui me percebendo o tempo todo eu fui prestando atenção no meu corpo, prestando atenção em mim, minha percepção de esforço, o tempo todo. Então eu fiz o primeiro, eu fiz o segundo intervalo, e aí fui percebendo e tava tranquilo de continuar, por isso que eu continuei. Senão, você já sabe, eu teria parado e é isso. Até coloquei aqui tem uma parte aqui que a gente consegue colocar o feedback. Não sei se vai dar pra ver. Que eu consigo escrever como foi o treino pra mim. Eu até coloquei, fiquei manejando o ritmo pra
tentar evitar a dor no glúteo, deu certo. Aí coloquei, tem que ver como vai ficar durante o dia, mas estou confiante. E foi isso, esse foi o primeiro treino da segunda semana. Eu não sei se vocês gostam de saber tempo, mas eu fiz em 58 minutos e 50 segundos e deu um ritmo médio de 7,44. Se por um acaso eu sentir alguma dor durante o restante do dia ou amanhã, eu volto aqui para contar para vocês. Mas se der tudo certo, nos vemos na quinta-feira. Hoje é terça, nos vemos na quinta-feira aqui pro próximo treino da semana. E aí depois eu conto pra vocês qual vai ser, se deu certo, se eu não senti dor. Amanhã, que é na quarta, eu tirei pra ser o dia de descanso da semana. Então antes eu descansava no sábado, mas agora como eu tenho 4 treinos de corrida, eu faço o meu longo no sábado e um treino mais leve no domingo. Precisei remanejar e aí o meu dia de descanso é na quarta-feira agora. De exercício, eu não faço nada. Tem que ter um dia de descanso também pra dar um tempo pro corpo se recuperar. Então, comemorem comigo essa vitória. Fiquei muito feliz, eu precisava de uma vitória. Precisava me sentir ali bem correndo pra voltar um pouco da minha confiança. Dando tudo certo, nos vemos na quinta. Até lá. Oi, vamos falar sobre o treino de hoje. Estamos na quinta-feira. Eu tô sentada aqui na sala um pouco agora à tarde pra poder fazer algumas coisas daqui, mudar um pouco o cenário lá do escritório. Peguei um cafezinho descafeinado, como sempre. Gente, eu não consegui gravar de manhã a minha preparação pro treino porque eu acordei um pouco atrasada. E aí, assim, foi um atropelo. Ou eu começava a gravar, ou eu ia me atrasar muito mais e, enfim. Mas mesmo não gravando a parte da manhã do pré-treino, eu quero contar pra vocês como foi hoje. Hoje eu tinha um treino regenerativo, que é um treino super leve, super tranquilo. É pra ser leve, é pra ser tranquilo, é só pra acrescentar volume mesmo na semana. E o treino consistia em correr 45 minutos em uma intensidade Z2, que é a zona 2 cardíaca, leve, levíssimo. E foi um treino maravilhoso. Eu corri bem leve mesmo, não senti nenhuma dor durante e nenhuma dor depois, então acho que estamos evoluindo. Tô muito feliz por isso. E esse foi o segundo treino da semana 2. O próximo treino será o mais desafiador de todos que eu já fiz até agora. Eu tô feliz porque eu não senti dor nesse treino e eu não tô sentindo dor agora, que é o pós, que normalmente eu poderia sentir. E aí eu acho que o longo, que vai ser esse treino que eu falei mais desafiador, vai ser bom também, tô mais confiante. Mas, como eu já falei aqui, a corrida é uma caixinha de surpresas, tal qual a vida. E nos vemos no longo, que é no sábado. Hoje é quinta-feira, o próximo treino é no sábado. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês como será esse longo. Eu vou tentar gravar lá no parque também, porque eu pretendo ir pro parque. E aí eu acho que eu vou tentar gravar lá a corrida um pouco pra vocês. Até sábado. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will
trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. Meu Deus, que loucura que aconteceu comigo hoje. Eu corri 16 quilômetros. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu nunca tinha passado dos 12 quilômetros. E assim, eu tô muito chocada que eu consegui. Porque, como vocês viram na semana passada, eu tive péssimos treinos. Eu não entreguei treino. Foi assim, um horror. E inclusive o treino longo, que acho que é o treino mais importante do ciclo, na semana passada ele não foi entregue. Eu tinha 14 quilômetros, eu entreguei 12, assim, bem sofrida. Hoje eu consegui entregar os 16. Eu tava um pouco desacreditada, confesso, porque eu já tava pensando, bom, semana passada eu não consegui entregar os 14, então talvez não consiga entregar os 16 dessa vez. Tudo bem. Estava naquele pensamento de que vou prestar atenção, se eu sentir dor eu paro, se sentir qualquer coisa assim fora do comum, eu encerro e tudo certo. Esse treino era em blocos, eram blocos de 4 quilômetros. E quando chegou no último bloco, eu quebrei o bloco em 2 quilômetros. Então eu falei, vou fazer mais 2 quilômetros. Aí eu comecei a fadigar muito, assim. Eu acho que porque é uma distância desconhecida, é algo que eu nunca tinha ido, eu nunca tinha passado dos 12... As minhas pernas, elas não estavam respondendo direito. Tipo, parecia que meu cérebro falava, vamos, tá acabando, corre um pouco mais. E elas não respondiam muito bem, estavam meio pesadonas, assim. E aí, quando faltava 2 quilômetros, o que eu fiz? Eu liguei pro Matheus. Ele tava lá no parque, mas a gente tava distante. Eu tava com fone de ouvido, e aí eu liguei pra ele, eu falei pra ele, conversa comigo, porque eu não vou conseguir terminar se eu ficar só aqui na minha cabeça. Ele ficou conversando comigo esse tempo todo e foi, assim, crucial pra eu conseguir terminar. Foi muito bom. Eu terminei, assim, com as pernas muito doloridas, os pés muito doloridos. Eu ainda estou sentindo as minhas pernas e os meus pés muito doloridos e as minhas costas também. Mas eu tô muito feliz de ter conseguido entregar esse longo. Era pra eu ter terminado entre 2 horas e 5 e 2 horas e 12. Eu terminei em 2 horas e 5. Quando eu tava no final, eu já não tava aguentando mais, assim. Quero que acabe logo. Porque distância desconhecida, assim, afeta tudo, né? E aí, cheguei aqui agora pra contar pra vocês. Agora são 4h33 da tarde. Eu vou precisar dar um pulo no mercado. A gente chegou da corrida e eu fiquei, assim, no sofá. Eu tomei um banho e, nossa, eu precisava deixar minhas pernas esticadinhas. Amanhã temos o último treino
da segunda semana de 12 semanas rumo à minha primeira meia maratona. É um treino mais leve e amanhã eu volto pra conversar com vocês e encerrar esse vídeo com essas 2 semanas meio esquisitas. Bom dia. Ai, meu Deus. Hoje é domingo, são 8h18 da manhã. Eu tô aqui esperando o meu fone dar uma carga, porque ontem acabou a bateria no treino e eu esqueci de colocar pra carregar à noite. Vou colocar o tênis e aproveitei pra ligar a câmera pra gravar aqui pra vocês. Eu já tomei o pré-treino, tomei um pré-treino diferente hoje, porque é um treino bem leve, então eu só queria não treinar de estômago vazio, mas também não queria nada pesado, sabe? Como eu falei pra vocês, o treino de hoje é mais pra acrescentar volume na semana. É um treino de 35 minutos e eu vou repetir 7 vezes caminhar por 1 minuto e correr por 4 minutos numa intensidade leve. Vou repetindo isso. Então é um corre e anda. Eu adoro esse tipo de treino, é bem gostoso, bem leve e tranquilo. E por isso também eu decidi fazer aqui na academia do prédio. Eu não gosto muito, eu não sou muito fã da esteira. Eu não estou a fim de me deslocar até a academia para poder fazer esse treino. Achei muito interessante como na semana passada eu estava bem, assim, bem... não desanimada, mas eu tava bem insegura, um pouco frustrada e todas essas coisas que a gente sente quando tem dificuldade de entregar algo que é proposto. E como essa semana ter conseguido fazer todos os treinos sem sentir nenhuma dor, ter conseguido passar por essa semana de forma mais leve foi muito bom pra mim. Eu acho que assim como tudo na vida, esse tipo de treinamento, esse tipo de esforço é feito de altos e baixos, né? É importante a gente lembrar disso. Lembrar que vão ter dias bons, vão ter dias ruins e que todos eles fazem parte, porque não dá, é muito difícil a gente ter todos os dias bons. Tudo na nossa vida acontece dessa forma e é importante a gente aprender recursos para lidar com isso. Porque a vida não vai mudar, as circunstâncias não vão mudar. Muitas vezes algumas coisas vão acontecer daquele jeito mesmo e a gente não tem controle de nada. É importante a gente aprender recursos para lidar com tudo isso. E é importante, eu fico me lembrando constantemente de que tudo passa e de que o tempo passa também e às vezes rápido. Pelo menos eu tenho essa percepção às vezes de que o tempo tá passando muito rápido. E viver o momento presente e lembrar que esse momento só vai existir esse momento. Ele não vai voltar mais, ele não vai continuar. Eu queria muito que todos os momentos das nossas vidas fossem muito bons, muito alegres, que a gente pudesse viver nessa constante, mas não é assim que funciona, então a gente precisa lembrar disso. E quando eu falo das ferramentas, é porque dentro da terapia a gente aprende muitas ferramentas importantes para lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de acontecimento. Dito tudo isso, eu vou dar mais um tempinho aqui pro meu fone carregar e eu vou descer para fazer o meu treino. Mas eu quero aproveitar que eu já tô falando aqui para encerrar esse vídeo. Eu não sei se esse modelo de vídeo é um modelo legal, se vocês gostam, se eu gosto. Eu tô tentando entender, porque eu não sei muito bem como gravar o ciclo sem ser dessa forma. Se vocês tiverem ideia, comentem aqui, por favor. Mas eu fiz nesse modelo e por enquanto será assim, porque eu não tenho nenhuma outra ideia. Foi muito interessante gravar essa primeira, segunda semana para entender principalmente isso, esses altos e baixos. Foi bem interessante ter essa percepção, porque às vezes a gente esquece das coisas que já passaram. A gente grava, ou quando a gente escreve, ou quando a gente tem algum tipo de registro, fica mais interessante de você entender
esses altos e baixos, sabe? Muito obrigada por assistir. Agora eu vou fazer o meu treino. Será tudo tranquilo, leve. E nos vemos na próxima semana.